Olá pessoal do canal Verdade pela Verdade, como é que vocês estão? Tá tudo certo com vocês? Você está no canal Ande Verdade pela Verdade, onde nesse canal é falado verdades que você talvez não sabia e que você vai ficar sabendo através deste canal, pessoal. Seja bem-vindo, você que está novo nesse canal, você que entrou nesse canal de repente, você que o YouTube enviou esse vídeo para o seu canal, para o seu celular, e você achou esse vídeo interessante e está agora, nesse momento, assistindo, seja bem-vindo, bem-vinda. Se inscreve no canal se você não é inscrito ou é inscrita, para poder receber esses vídeos, ativando a notificação todas, tá bom, pessoal? Sem mais delongas, pessoal, vamos para o vídeo. O vídeo de hoje, pessoal, o tema dele é a luz espiritual, baseado no capítulo 11 do livro de Lucas, capítulo 11, versículo 33, onde Jesus fala da luz do corpo, né? É muito importante isso, a luz do corpo. Então vamos lá para Lucas, capítulo 11, versículo 33, onde fala da luz do corpo. 33 até o final, eu vou ler, tá, pessoal? Até o 36. Muito bem, vamos nessa. Olha só o que diz aqui no capítulo, versículo 33 do capítulo 11 do livro de Lucas. Ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo de um cesto, né? Ninguém vai fazer isso, né? Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que os que entrarem na casa possam enxergar tudo bem, né? Tudo nítido, tudo claro, né? Tudo visível. Os olhos são como uma luz para o corpo. Esses olhos não são físicos, esses olhos são os olhos espirituais, a analisação espiritual. Uma luz para o corpo. Esse corpo também não é corpo físico, é o corpo espiritual, o nosso espírito. Quando os olhos de vocês são bons, ou seja, enxerga coisa boa, vê com bondade as coisas, não com a natureza humana, mas com bondade, com os olhos espirituais que vêm da parte de Deus, vêm da fé que é colocada em Deus. Quando seus olhos são bons, todo o seu corpo espiritual fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, ou seja, enxergar só as coisas ruins, enxergar com os olhos da natureza humana, olhar as pessoas, só o lado ruim das pessoas, avaliar, julgar de modo ruim as pessoas, como é natural de quem vive pela natureza humana. Porém, se seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão, né? Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você, essa luz vem da fé, vem do relacionamento com Deus direto, sem terceiros, sem intermediários, está em você, não seja escuridão. Através do que? Sentimentos, pensamentos constantes, negativos, avaliações das pessoas de modo ruim, só vendo a parte ruim das pessoas, as ações ruins das pessoas, avaliando de modo negativo as pessoas. Aí a luz que há em você e em mim se torna escuridão por conta do julgar negativamente as pessoas. Pois se o seu corpo espiritual, né, estiver completamente luminoso, ou seja, cheio do bem, cheio de clareza benigna, digamos assim, estiver luminoso completamente e nenhuma parte estiver escura, ou seja, não tiver nenhuma mancha de sentimento de mágoa, de sentimento negativo, de querer maligno, nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina ou uma luz forte, né? Então, o que você pode aprender? A luz espiritual. O que você pode aprender com esse
com essa passagem do capítulo 11, versículo 33 de Lucas, do livro de Lucas, é ser uma pessoa que escolhe o bem, que escolhe olhar o bem, a parte benigna das pessoas. É fácil? É muito difícil, porque em primeiro tempo, o que é julgado? A aparência. A gente julga os outros pela aparência, pelas ações. A gente olha uma pessoa e diz, essa pessoa ali, eu não gostei dela não. Porque a primeira parte a gente julga pela natureza humana. E a natureza humana é corruptível, é errada, é amante do mal, é amante dos prazeres malignos, é amante do mundo, mas é inimiga de Deus, é inimiga do Espírito de Deus. A natureza humana é assim. Então, quando a gente julga com os olhos da natureza humana, do pessimismo, do egocentrismo, da avareza, a gente vai julgar o quê? Com uma certa negatividade, com uma certa uma parte escura, digamos assim, olhar negativamente, olhar as partes escuras das pessoas, né? Digamos assim. Então a gente, e aí assim, olhando de modo negativo as pessoas, você olhando, só julgando o que é negativo nas pessoas, nós vamos trazer escuridão para o nosso corpo espiritual. O nosso ser inteiro vai ser escuridão. E como podemos estar perto de Deus, que é luz, sendo que nós somos escuridão, trevas? Então a gente tem que cuidar com o nosso corpo espiritual, com o nosso espírito. E como a gente cuida? Você cuidamos do nosso espírito? É apenas assim, estando perto de Deus, que é luz. Está escrito na palavra dele que Deus é luz, é brilho, é clareza, é benignidade. Não há maldade em Deus. Ele ilumina onde ele está, a presença de Deus, ela ilumina, ela dissipa as trevas. As trevas não permanecem onde está Deus. É assim que tem que ser você, tem que ser eu, todos nós que cremos no Senhor. Onde a gente está, temos que espalhar a benignidade, do qual Deus nos dá, do qual é fruto do relacionamento vívido, reto, direto com Deus. Se onde a gente estiver, com quem a gente falar, com quem a gente tiver um relacionamento, a pessoa não perceber uma paz que vem da gente, uma alegria, a gente não contagiar o ambiente com alegria, com uma diferença desse mundo, das coisas que esse mundo dá. Quando a gente estiver num lugar, as pessoas vão olhar e a gente, poxa, essa pessoa é diferente, né? Então, assim, desse modo não estaremos sendo pessoas luminosas, mas sim trevosas. Pessoal, a luz está pressionando essa terra. Vão vir tempos difíceis, como está escrito. Já estamos vivendo os tempos difíceis. Por isso que a importância de você e eu permanecermos ligados com Deus, para sermos luz no meio da escuridão, luz no meio das trevas nesse mundo. Porque as pessoas que estão sofrendo vão procurar aqueles que permanecem firmes. No tempo de outrora, antigamente, as pessoas negativas ignoravam aquelas que criam em Jesus, que permaneciam na luz, mas vai chegar o tempo em que essas pessoas que ignoram o espiritual, que ignoram o lado que vem de Deus, da luz, vão procurar as pessoas que estão na luz, porque vão ficar só nas trevas, vão ficar só na escuridão, e essa escuridão vai esmagar essas pessoas. Então, você e eu, que fazemos parte, digamos assim, do time da luz, devemos estar prontos, aquecidos, para receber essas pessoas que estão sofrendo e vão nos procurar, vai te procurar para pedir um conselho, uma ajuda. É por isso que nós temos que permanecer junto com Jesus, imitando o que Ele faz, obedecendo a sua palavra, para que o nosso corpo espiritual todo seja luz, para que a luz que há em nós não seja trevas, não se torne trevas.
Porque o mundo precisa ter um referencial. Quando vier o tempo da perdição, que já está agora, quando vier a luz pressionar mais e mais e as trevas serem mostradas, o que está sendo feito em oculto ser revelado, porque agora é o tempo do que aquilo que as pessoas fazem em oculto começar a ser revelado, porque a luz está baixando, digamos assim, aqui na escuridão, aqui nas trevas. E as trevas vão ser dissipadas. E quando a luz chega, o que pode ficar na escuridão? Não tem o que fique na escuridão. É por isso que nós que cremos em Jesus Cristo, temos que permanecer na luz, pensando positivo, agindo positivo, esperando que aqueles que estão na negatividade venham nos procurar, venham nos pedir conselho, ajuda, para serem livres das trevas que lhes acometem a mente, o coração, a alma, as ações, os hábitos. Então, é isso que nós temos que fazer. Você crê de verdade, você permanece na luz, ligado à fonte de luz, que é Deus, que é o Espírito de Deus. Então essa passagem, ela relata certinho, quando Jesus fala aqui, ó, portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Essa luz é o Espírito de Deus, é os frutos do Espírito de Deus. Mas essa luz que está em nós, ao não praticarmos a palavra de Deus, uma vez entendida, se a gente não praticar dia após dia, ela vai se tornando escuridão, ela vai saindo, e a natureza humana vai tomando conta. E como podemos fazer a diferença? Tem que ter uma diferença entre aquele que crê e que não crê. Como que as pessoas que não conhecem verdadeiramente a Deus vão procurar a gente se a gente não está também na luz? Se a gente não anda no Espírito? Então, é isso que a gente tem que fazer. Permanecer na luz, andar no Espírito. E não é fácil, é muito difícil. Parece que até que às vezes é impossível. Porque o mundo parece que nos aperta, nos sufoca. Porém, temos Deus para nos defender, para nos apoiar. Temos Jesus que já ensinou o que tem que ser feito. Então façamos aquilo que Jesus mandou, para que permaneçamos na luz dia após dia após dia. Porque é assim que temos que fazer. Jesus também, ele sofreu, morreu morte de cruz, quando era ser humano aqui na terra, e permaneceu com a luz nele. E vai chegar daqui a pouco na terra, não sei quando, mas vai chegar, vai voltar mais uma vez, e vai vir com a luz novamente. E os que permanecerem crendo nele, praticando sua palavra após entender o que está escrito, permanecendo no Espírito, não na carne, mas no Espírito, então a gente vai brilhar no meio da escuridão, de modo que glorifiquemos a Deus com as nossas atitudes de luz, de benignidade. É assim que Deus espera que você venha agir. E não é fácil, pessoal. A luz, como eu repito, a luz está pressionando as trevas aqui na terra. E o que está em oculto, escondido, vai ser revelado. Não tem para onde fugir. É por isso que você sente, você pode perceber quando você vai no mercado, em qualquer lugar que tenha a população, a sociedade, você vê as pessoas com um semblante mais pesado, você vê as pessoas não aguentam mais, uma pessoa fala uma coisinha, já fica brava, já faz um bereiro, já discute, já vai para agressão física, já quer matar um, quer matar outro, porque a natureza humana está evidenciada, está em alta, em evidência. Porque a luz está pressionando as trevas e as trevas não sabem para onde correr, vão se dissipando. Então as pessoas estão com o semblante mais caído, mais pesado, dados a apegos materiais, estão comprando cada vez mais, vendendo cada vez mais, porque as pessoas estão desesperadas, porque não encontram a luz, não vão em direção à luz, mas se afastam da luz e vão cada vez mais sendo sugados, puxados pelas trevas, pela materialidade.
pelo apego ao materialismo, pensando que a vida é só aqui. E cada vez mais se afastam da luz, do sentido espiritual, porque nós somos seres espirituais dentro do corpo físico. Você e eu somos um espírito dentro desse corpo físico, porque fomos criados por Deus e Deus é espírito. Espírito é aquilo que analisa mais profundo, não é inteligência, não é pensamento apenas. É aquilo que analisa mais profundo das coisas, a essência das coisas, a intuição que analisa aquilo que é o fundamental, é a raiz das coisas. A inteligência não. A inteligência vê o lógico, aquilo que está na cara, que é notável, mas ela não se aprofunda mais. Então, viva no Espírito. Porque quando Jesus chegar novamente, você vai estar pronto, preparado, você não vai ser que nem as 10 virgens. Esqueceram o azeite, chegou o noivo chamou as outras 10 virgens que trouxeram azeite e elas foram com ele. As outras ficaram de fora, desesperadas na escuridão. Seja prudente, não seja tolo, tola, seja prudente. Porque ninguém sabe nem o dia nem a hora, como Jesus falou, mas ele vai chegar. Ah, mas está demorando. Ele vai chegar. A chegada de Jesus pode ser espiritual, não física. Então, pessoal, permaneça firme. Permaneça crendo, constantemente crendo. Não deslize, não desanime. Não se rebaixe diante do mal. Mas fique firme, esteja na luz, permaneça na luz. Não dê bobeira, como dizem. Porque as trevas estão cercando esse mundo. É como está escrito, o mundo já é do maligno. O que o maligno vai fazer se o mundo já é dele? Ele vai destruir as almas, ele vai querer destruir as pessoas, distrair. O que o diabo precisa fazer é distrair a pessoa. Se ele conseguir te distrair, me distrair, isso todo dia, distrair, separar o pensamento da luz, separar o pensamento das coisas de Deus, já está bom para ele. Porque se quando Jesus chegar a gente estiver distraído, ou seja, pensando só na vida aqui terrena, pensando só em conquistar, em ter cada vez mais, em conhecer cada vez mais o mundo, a gente vai estar distraído. É por isso que Jesus falou, porventura quando eu vier, será que acharei fé na terra? Está escrito uma coisa parecida com isso na Bíblia. Será que acharei fé na terra? É por isso mesmo. Temos que estar com fé, com certeza daquilo que vamos receber, aquilo que esperamos. Tendo como isso a prova de que existem coisas que não podemos ver. Isso que é a fé. É uma certeza. E para permanecer na certeza, temos que estar o quê? Na luz, ligado à luz. Para que as dúvidas não venham acometer a nossa mente, nosso coração, fazendo-nos agir de modo duvidoso. Pensar de um modo duvidoso, atrair as dúvidas, as distrações permanentes, porque o diabo só precisa, repito, distrair a gente, para que no momento certo a gente esteja distraído e não veja o mal vindo. Porque esse mundo está como quem... imagina um animal, uma presa, né? E uma presa ali, se alimentando, um herbívoro se alimentando no meio da floresta, e vem a leoa, e ela vem devagarzinho, observa a presa, e a leoa vai atacar quando a presa não estiver olhando. O predador só ataca quando a presa não estiver olhando, quando a presa estiver distraída. A presa está ali se alimentando, né, da grama, do capim, e a leoa vem devagarzinho, abaixadinha, camuflada, quando a presa menos espera, quando a presa está tranquila, se alimentando, é ali que vem o perigo. Então, pessoal, o diabo é assim, ele é o predador, ele tem a gente como presa, nós que queremos. Então a gente não pode estar distraído, temos que estar sempre esperando que alguma coisa vai acontecer. Olhando, atentos, porque é assim,
Basta uma distração e o mal ele vence, e o mal ele ataca, sem dó, sem piedade, ele vem para derrubar. Então, fique atenta, permaneça atento, atenta, permaneça na luz. Vamos permanecer na luz sempre, sem desanimarmos, por mais que venham dias difíceis, dias de pensamentos malignos, maléficos, maleficentes na nossa vida. Por mais que venha pensamentos de dúvidas que o diabo ele joga, que o mal ele joga na nossa mente, não nos deixemos vencer por eles. Permanecemos firmes. Porque Jesus ele permaneceu firme até o final. Se ele deu esse exemplo como ser humano, por que nós vamos desanimar? Depende de você permanecer firme. Porque Jesus falou, aquele que ficar firme até o final, receberá a coroa da vida. Até a morte, quem ficar firme até a morte, receberá a coroa da vida. Então permaneça firme. Eu sei que é difícil. Eu sei que nesses tempos é difícil permanecer na fé. Permanecer na luz. Mas nada é impossível quando se crê. Apenas faça isso. Permaneça firme, fiel, porque as coisas vão dar certo. Entendeu, pessoal? No tempo certo vai dar certo. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Desculpa. Para falar para vocês. Permaneça firme. E para você permanecer firme, você tem que estar ligado à fonte, estar ligado à luz, que é Jesus Cristo. Porque fora de Deus, fora da luz, não há sossego, não há tranquilidade. Deus ele dá tranquilidade, porque Ele conhece você, Ele conhece eu, Ele nos criou. Então, a exemplo disso, permaneça na luz. Seja como uma lamparina que ilumina tudo no lugar certo. Porque a luz está pressionando as trevas. E as trevas não têm para onde correr. Elas vão mostrar sua cara. As pessoas estão mostrando quem elas são de fato. E nesse mostrar, nada é escondido. Nada fica de fora. Então, permaneça firme. Vão vir tempos difíceis. Tempos duvidosos. Mas isso é sinal de que Jesus está chegando. Quanto mais negativo ficar a terra, quanto mais as pessoas ficarem negativas, avarentas, apegadas ao materialismo, isso é um sinal de que o bem está vindo, de que Jesus está chegando. É assim que funciona. Quanto mais as trevas ficarem desesperadas, mais perto está Jesus. Então vamos permanecer firmes, esperando, convictos, de que o que está escrito vai se cumprir, de que o rei está chegando. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ficou comigo até aqui o final. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus ele ajude você no que você necessita. E se você gostou, dê seu joinha positivo ou negativo, né? Se inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrita. E compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar desse vídeo, desse assunto. Tá bom, pessoal? E muito obrigado por ficar comigo até aqui. E não se esqueça, permaneça na luz, permaneça com seu corpo espiritual iluminado, lendo a palavra, entendendo a palavra, praticando a palavra, dia após dia, sem desanimar, sem ser uma pessoa religiosa, dependendo de terceiros. Dependa de você mesmo. Leia a palavra, entenda a palavra e pratique a palavra de Deus. Não dependa de pastor, de pastora, de bispo, bispa, arcebispo, diácono, diaconisa. Não dependa de ninguém. Você tem uma inteligência, você tem um espírito, você tem uma intuição. Leia, entenda, pratique. Ponto. Não precisa ficar indo em igreja, dependendo de pastor. Ó, pastor, me dá uma palavra
porque eu quero ouvir a voz de Deus. Não, você tem inteligência. Deus, você pode se comunicar com Deus diretamente. Você tem uma fé. Depende de você mesmo falar com Deus, sem terceiros intermediários. Entendeu? É isso que eu quero que você tenha. Essa fé que eu quero que você tenha. Essa certeza viva, direta com Deus. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha entendido. E no mais, eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Valeu!